Então vamos falar sobre o SARS-CoV-2 que causa a Covid-19 e quais são as alterações renais que esse vírus pode causar, direta ou indiretamente. Nós sabemos que esse vírus se originou de um morcego, que se transmitiu direto ou indiretamente a um humano, lá na China, em Wuhan. Inicialmente existia a cepa A, que teve uma transformação, uma mutação, e passou a cepa B. Depois, lá na Europa, surgiu a cepa C, e é essa cepa que chegou no Brasil. O que nós vamos ver nessa aula? Os tópicos: a origem do SARS-CoV-2, como a entrada dele na célula, quais são as complicações renais, a mortalidade quando existem complicações renais e o problema que nós temos em relação aos pacientes que estão em hemodiálise. Então, o SARS-CoV-2 se originou de um morcego, numa mutação, numa evolução que esteve lá, a partir de um pangolim, provavelmente, ou diretamente para um humano, ou às vezes até no laboratório. Alguns cientistas contestam essa hipótese do laboratório porque não há nenhum traço de manipulação genética no RNA desse vírus. Isso chegou ao humano. Na verdade, os coronavírus estão presentes entre nós há muito tempo. E a epidemia que nós temos aqui em 2003 foi pelo SARS-CoV. Lembrando, então, nós temos o SARS-CoV e o SARS-CoV-2. O SARS-CoV foi em 2003, que ele causou uma epidemia que atingiu 30 países, levou a 8.096 casos, com 774 óbitos. Uma mortalidade de 9,56%, uma mortalidade muito alta. Em 2012 foi o MERS-CoV, com origem na Arábia Saudita, atingiu 27 países, 2.500 casos, com 850 óbitos, uma mortalidade de 3,4%, menor. Até no dia 16/4 de 2020, o SARS-CoV-2, que teve origem em Wuhan, na China, tinha atingido 2.012 países ou territórios ou navios em águas internacionais, levando a aparecimento de 2.182.197 casos e com mais de 145 mil óbitos, uma mortalidade de 6,69%, uma mortalidade bem alta. O vírus, para entrar na célula, então ele se liga a uma proteína de membrana, que é o ECA2. Existe uma afinidade maior do SARS-CoV-2 do que no SARS-CoV pelo ECA2. Isso ajuda a explicar um pouco melhor a sua autoinfectabilidade. A partir dele se ligar ao ECA2, por endocitose, ele pode entrar dentro da célula. O ECA2 se antepõe ao sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ele cataboliza a angiotensina 1 e a angiotensina 1,9 e a angiotensina 2 e a angiotensina 1,7, que tem efeito metabólico menor. A inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona pode ser feita pelos inibidores da ECA, enalapril, captopril, etc., ou pelos BRAs, como a angiotensina, atuando nessa área. Um paciente que tem uma infecção local sistêmica, o sepsis, há uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona a partir do receptor 1 da angiotensina 2, que leva a lesão pulmonar aguda, remodelação miocárdica adversa, vasoconstrição e aumento da permeabilidade vascular com extravasamento de fluidos. Para o SARS-CoV funciona também para o SARS-CoV-2, se ligam ao ECA2 e sofre uma endocitose do vírus para dentro da célula, e lá dentro nós temos a captepsina L, que faz liberar o RNA, e o RNA vai lá para os ribossomos sintetizar novos vírus e outras proteínas que afetam o indivíduo. Mas a entrada na célula pode ser só do RNA. As espículas do vírus se ligam ao ECA2 e ao receptor transmembrana serina protease, que é esse TM-PRES aqui, 2. A
cápsula do vírus nem entra dentro da célula, só o RNA levando a infecção da célula. Quais são as células que podem ser alvos desse vírus? O principal é o ECA2. Então, quando a gente faz um mapeamento das células que tem ECA2, a gente tem o córtex cerebral, cólon, fígado, vesícula, né? Vários tecidos no organismo que podem receber a infecção do vírus. Então aqui nós temos um conjunto de dados de vários trabalhos que observaram a expressão de ECA em tecidos humanos, e nós podemos observar que no pulmão a expressão é intensa, quanto maior o círculo, maior a expressão. Intestino delgado, concordante com vários trabalhos, vesícula biliar, rim, testículos, músculo cardíaco, músculo liso, tecido adiposo, talvez daí obesos sejam mais suscetíveis ao vírus, baço. Então, mas dentro da nossa abordagem, o rim tem uma expressão muito intensa do ECA2, onde o vírus pode se alojar para se multiplicar e lesar essas células. Num trabalho de análise de pós-mortem de 26 indivíduos que tiveram Covid-19, foi observado que nos vasos tinha agregados de hemácias, injúria tubular aguda muito intensa. Na microscopia eletrônica havia presença do vírus junto tanto aos podócitos quanto às células tubulares. Quando foi feito a hibridização in situ, isso foi bem confirmado. Num caso recente de GESF colapsante, já não foi detectada a presença do vírus nos túbulos, indicando que a doença, a Covid-19, pode afetar o rim via as citocinas, indiretamente, não só diretamente, como foi visto naqueles pacientes que foram a óbito, relatado no slide anterior. Quais são os fatores de risco para a Covid-19 grave? São os idosos, têm doença cardiovascular, diabetes mellitus, hipertensão, doença pulmonar crônica, doença renal crônica que apresenta neoplasia. Agora, quando a gente observa a doença renal crônica, quais são as principais causas de doença renal crônica? Diabetes mellitus e hipertensão. Então, isso aqui já junta tudo, mostrando que o paciente que tem doença renal crônica tem uma grande chance de evoluir com Covid grave. Aquele paciente que vai para a UTI, para o respirador e tudo mais. Mas tem um assunto interessante que é se deve-se usar medicamentos que interferem no sistema renina-angiotensina-aldosterona ou não. Os pontos-chave relacionados à interação entre o Covid-19 e o sistema renina-angiotensina-aldosterona é que a ECA2, uma enzima que se contrapõe fisiologicamente à ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, é o receptor funcional do SARS-CoV-2, o vírus responsável pela pandemia Covid-19. Estudos pré-clínicos selecionados sugeriram que os inibidores do SAR podem aumentar a expressão de ECA2, levantando preocupações sobre sua segurança em pacientes com Covid-19. Mas dados insuficientes estão disponíveis para determinar se essas observações se traduzem prontamente para humanos, porque esses estudos foram todos pré-clínicos, não foram em humanos. E nenhum estudo avaliou os efeitos dos inibidores dos SRAA na Covid-19. Ensaios clínicos estão em andamento para testar a segurança e eficácia dos moduladores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, incluindo ECA2 humano recombinante, né, e o uso de losartana em Covid-19.
A retirada abrupta de INHI2 do sistema renina-angiotensina-aldosterona em pacientes de alto risco, incluindo aqueles que têm insuficiência cardíaca ou apresentaram infarto agudo do miocárdio, podem resultar em instabilidade clínica e desfechos adversos à saúde. Até que mais dados estejam disponíveis, acreditamos que os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona devem ser continuados em pacientes em condição estável, que estejam em risco, ou aqueles que estão em investigação ou mesmo confirmados para a Covid-19. Nós tivemos um trabalho inicial lá em Wuhan, na China, com um N de 116 pacientes e que observou a evolução dos pacientes doença renal crônica e sem doença renal crônica. E foi observado que ureia, creatinina e a taxa de taxa glomerular não se alterou durante a evolução da doença. Não houve diferença estatística entre essas semanas. Se não observar a estatística, até parece que melhorou a taxa de taxa glomerular nos pacientes com doença renal crônica. Mas não teve diferença estatística. Entretanto, outros trabalhos com N maior, 701 pacientes, mostraram que a incidência de lesão renal aguda nos pacientes que tinham creatinina basal maior era bem maior dos que não tinham creatinina basal elevada. Então, isso aqui os dias e a incidência cumulativa. Então, quem tem creatinina basal inicial maior tem maior chance de evoluir com injúria renal aguda. Aqui nós temos os pacientes com creatinina basal normal contra os pacientes com creatinina basal elevada. 600 pacientes contra 101 pacientes. Observa-se que injúria renal aguda foi 4% nesse grupo contra 11,9% nesse outro grupo, com P de 0,001. Então, uma diferença estatística bem significante. Creatinina basal elevada aumenta certamente o risco de injúria renal aguda nesses pacientes com Covid-19. O risco de morte do paciente que está internado. Quando se associa creatinina basal elevada mais proteinúria, foi 69,8%. Se estiver hematúria, 52,7%. Então, alterações de creatinina basal inicial elevada, com presença de proteinúria e hematúria, é risco de morte para esses pacientes com Covid-19. O médico deve estar atento quanto a essas alterações. Então, o risco de morte aumenta muito, 6,8 vezes com proteinúria, quase 9 vezes com hematúria. À medida que o paciente evolui nos estágios da lesão renal aguda, aumenta, pelo aumento da creatinina, pela classificação, aumenta quase 5 vezes o risco de morte. Devido a essas alterações encontradas em termos de creatinina, hematúria, proteinúria, é que existe um alerta para que o médico observe as alterações renais nesses pacientes, que significa então um aumento do risco de morte. Então, se aparecer essas alterações, não é mais nem sinal amarelo, é sinal vermelho. Aqui a expectativa de vida desses pacientes com proteinúria em vermelho diminui muito em relação aos demais, com ureia alta, com hematúria, ou com creatinina alta. Veja que a partir ali do 7º dia já vai diminuindo a expectativa de vida desses indivíduos. Então, pacientes com doença renal crônica, eles têm maior chance de ter Covid-19 grave que os outros pacientes. Apenas um trabalho não observou isso, mas o restante, nessa meta-análise, foi bem evidente, com risco de até 7,3 vezes maior. Os estágios da Covid-19. Tem o estágio
1, que é infecção viral, 2, que é pneumonia, 2A sem hipóxia e 2B com hipóxia, e o estágio 3, que é a da tempestade inflamatória. Essa tempestade inflamatória é que provoca o maior estrago renal. Isso é muito importante estudar para entender a fisiopatologia da lesão renal aguda na Covid-19. Esses pacientes que estão aqui no estágio 1, eles não são internados, então o estudo de alterações renais neles não é feito, e por isso a gente não tem dados deles. Se eles têm hematúria, se tem proteinúria apenas por ação do vírus, a gente não sabe. Foi relatado alguns casos de pacientes assintomáticos com eliminação de vírus na urina, daí os cuidados com a urina, que pode contaminar outros indivíduos. Daqui para frente a gente já poderia ver alterações que são estudadas nesses pacientes com Covid-19. Nesse trabalho, com 138 pacientes hospitalizados, os pacientes que apresentavam ureia e creatinina normal tinham uma evolução melhor. Aqueles que tinham creatinina ou ureia aumentada, eles caracterizavam aqueles que morreram, que foram a óbito. Qual que é a patogênese da injúria renal? O mecanismo não é bem claro, mas é principalmente pela síndrome de tempestade de citocinas pela sepsis e mecanismos relacionados ao comprometimento do sistema do Covid-19, relacionados ao seu tratamento, às suas complicações, e também, que a gente observou, lesão direta pelo vírus. Lembrando, o SARS-CoV-19, SARS-CoV-2 tem sido isolado na urina de alguns pacientes com Covid-19. O que é essa tempestade de citocinas? O indivíduo é infectado com o SARS-CoV-2, ele é processado, esse vírus, pelas células de defesa do organismo, mas em alguns indivíduos há uma resposta imune muito intensa, aberrante, e que leva à liberação de grande quantidade de citoquinas, que é essa tempestade, interleucina 2, 7, 10, fator de necrose tumoral alfa, etc., que levam a uma lesão sistêmica. Por que alguns indivíduos desenvolvem essa tempestade de citocinas? Encontrei apenas um trabalho falando que a maior proporção de linfócitos T com memória nesses indivíduos em relação ao linfócito T nativo predispõe a essa situação. Por isso que criança tem uma evolução melhor do que idosos, e explicaria alguns casos desse. Mas isso ainda está em investigação. E isso não é investigado só agora, porque essa síndrome de tempestade de citocinas é observado na dengue, em outras situações, e vem sendo estudado e ainda não tem essas respostas. Na sepsis também. Aqui nós vamos ver essa síndrome de liberação de citocinas, essa tempestade, quais são as alterações, e nós vamos ver que é mais ou menos a fase 3 da Covid-19, com alterações no organismo todo e que batem um com o outro. Então, nós temos a sepsis, que leva à liberação de citocinas, quimiotaxinas, e desprendimento de vesículas extracelulares, e que vão agir no túbulo renal, levando disfunção mitocondrial, que fornece energia para essas células. Então, vai haver perda da polaridade dessas células, necrose, apoptose das células tubulares, e também adesão de leucócitos nos vasos, levando à obstrução desses vasos, com uma síndrome isquêmica necrose tubular aguda. Então, os mecanismos potenciais de lesão renal e estratégia de tratamento da Covid-19. Nós temos então que ver a via de ação, que pode ser por dano por citocinas, interação com outros órgãos ou efeitos sistêmicos. Dentro da via de ação por dano por citocinas,
nós temos a síndrome-liberação de citocinas, o aumento de geração de citocinas pelo próprio ECMO ou pela própria hemodiálise contínua e a ventilação mecânica, ou então a síndrome hemofagocítica que acontece nessa doença. Qual o mecanismo de lesão renal? É uma lesão direta das células renais pelas citocinas. Qual que é a estratégia de tratamento? Remoção de citocinas utilizando várias abordagens. Hemoperfusão direta usando o adsorvente macroporoso neutro, adsorção de plasma em resina após separação do sangue total, hemodiálise contínua com filtros com propriedades adsortivas e alta dose de hemodiálise contínua com membranas de médio a alto cutoff, por onde poderiam sair essas citocinas. Interação com outros órgãos. A cardiomiopatia ou miocardite viral dessa doença, levando a uma síndrome cardiorrenal tipo 1, aí o tratamento é dispositivos de assistência ventricular esquerda, ou então a ECMO arteriovenosa, que funcionaria como coração artificial, dano alveolar, levando a hipóxia medular renal, tratamento é com oxigenação, ECMO veno-venosa, remoção de CO2 extracorpórea, ou então hemodiálise contínua, tirando o excesso de líquido e melhorando o alvéolo. Pressão elevada nas vias aéreas e hipertensão intraabdominal, levando a síndrome de compartimento renal. Aí nós temos a ECMO veno-venosa, com melhor oxigenação, remoção de CO2 extracorpórea e a hemo contínua retirando líquido, que é o principal, é a retirada de líquido. A rabdomiólise, que leva a mioglobina à toxicidade tubular, é a hemo contínua usando uma membrana de médio alto cutoff para retirada da mioglobina. E efeitos sistêmicos, nós temos balanço hídrico positivo sobre a carga hídrica, com a síndrome de compartimento renal, que é a eutrofiltração contínua, diuréticos, a hemodiálise contínua também, tirando líquido. Dano endotelial, perda para o terceiro espaço, com hipotensão, levando a hipoperfusão renal. Aí nós vamos utilizar vasopressores e, em casos específicos, expansão volêmica. Rabdomiólise, que leva a toxicidade tubular, hemodiálise contínua usando membrana de médio a alto cutoff para retirada da mioglobina. Endotoxinas, ira por sepsis, remoção de endotoxinas usando fibras de poliestireno com polimixina B, é uma proposta. Então, como eu disse, um dos problemas são os pacientes em hemodiálise. Os pacientes de hemodiálise têm um alto risco de Covid-19 grave. Então, esses pacientes, eles não são aqueles que podem ficar em casa, como a gente fala, porque eles têm que ir na hemodiálise, na clínica, 3 vezes por semana, e vão entrar em contato com muitas pessoas, com outros doentes. Tem clínicas com 300 pacientes, 500 pacientes, sem contar os funcionários e toda a equipe de trabalho. Então, quais são as estratégias para esses pacientes que foi levantado lá em Milão? Medidas higiênicas gerais. Dispensadores de álcool devem ser disponíveis nas salas de espera. Pacientes devem lavar as mãos exaustivamente antes de iniciar a diálise. Equipe de diálise nas salas de diálise devem usar máscaras cirúrgicas, porque eles podem se contaminar e depois contaminar os pacientes. Equipes de diálise devem frequentemente lavar as mãos com água e sabão. Agora, quando o paciente dialítico teve algum contato com casos confirmados, se eles forem assintomáticos, usar máscara cirúrgica durante o período em que está na unidade de diálise. Agora, se eles já tiverem sintomas ao chegar, deve ser avaliado em um local de emergência, isolamento em diálise, tratar como um carreador para SARS-CoV-2, para o vírus. Agora, se for positivo confirmado para o coronavírus, se ele está com Covid-19, isolamento em diálise, equipe em contato usar um traje descartável, óculos, visor, máscara, que pode ser a FPP3, que foi usado lá em Milão, mas aqui a gente, dentro da nossa convenção FPP2, que é a N95, é suficiente, galochas, protetores dos pés e luvas duplas.
Conclusão: medidas profiláticas específicas devem ser adotadas para reduzir a contaminação do coronavírus nas unidades de diálise. Deve haver uma rotina específica para lidar com os pacientes que tiveram contato com casos confirmados de coronavírus. Isso é um alerta e é uma orientação para todas as clínicas de hemodiálise ao redor do mundo. Concluindo, considerações finais, o rim parece ser afetado diretamente pelo SARS-CoV-2. Os pacientes com doença renal crônica apresentam maior risco de doença grave pelo coronavírus. As causas de injúria renal aguda estão relacionadas principalmente ao comprometimento sistêmico pela Covid-19. Pacientes com elevação de ureia, creatinina, apresentam hematúria, proteinúria, apresentam maior chance de apresentar Covid-19 grave. Os pacientes com comprometimento renal apresentam alta mortalidade. O tratamento ideal de substituição da função renal não está disponível para a maioria dos pacientes, que é a hemodiálise contínua, filtros com resina de cutoff alto. Cuidados extras são necessários com a população em diálise na prevenção da Covid-19.